Então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro do projeto ISAR, tá? ISAR, para quem tiver dúvida, significa levantar, por isso a setinha, beleza? Erguer significa que o objetivo da gente é ajudar vocês a compreenderem melhor a matemática, tá bom? Não da mesma forma que o professor de vocês, Ailton, faz lá na sala, já tem todo um contexto diferente, tá bom? As aulas dele. O que a gente vai tentar trazer no projeto ISAR, no caso eu como tutor de vocês, vão ser pequenos toques, pequenas ajudas com o passar do tempo. Beleza, gente? Então, nossos encontros não serão tão longos, nem sempre serão todos ao vivo, tá? Vou fazer, pegar um monte de material, mandar as coisas para vocês na hora que for possível. E se houver encontro ao vivo para a gente fazer atividade, tirar dúvidas, ver um assunto extra que precisa de mais explicação, aí a gente faz de noite, como vocês solicitaram, certo? E o horário a gente pode ver se é na quinta. Ontem eu ia fazer com vocês, né? Como foi pela votação, mas infelizmente caiu a internet, só voltou, era quase meio-dia. Aí foi triste. Se usa entre já ganhou efeito. Sim, eu gosto muito de animes. Aqueles vídeos lá que eu mandei pra vocês, eu coloquei uma aberturazinha de vários animes. E a intenção do canal que eu fiz lá é justamente fazer isso. Cada vídeo que eu mandar ter uma openzinha de algum anime diferente. Certo? Aí já fica a dica pra quem gosta. Então, gente, primeiro assunto, vamos começar a partir de agora e tentar ser bem sucintos, tá? Primeiro assunto é triângulos. Nós vamos ver o básico de triângulos, tá bom? Eu vou aqui começar o assunto explicando os detalhes, lembrando vocês as coisas, certo? Para a gente poder encerrar a gravação e aí a gente pode discutir melhor, conversar melhor com quem não estiver muito apressado, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, triângulos. Todo triângulo ele tem as seguintes características. Ele tem vértices, lados e ângulos, tá bom? Quem são os meus vértices? Os meus vértices, gente, são os encontros desses lados, ó. Esse lado aqui se encontra com este outro lado nesse ponto. Então, esse ponto, que eu chamei de A, ele é o meu vértice. Certo? Então, aqui eu tenho três vértices. O vértice A, opa, tem gente chegando. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Beleza? Além dos vértices, eu tenho os lados. Às vezes, a gente dá nome para os lados. Certo? Caso não tenha dado nome aos lados, o mais comum é que eu chame esse lado aqui pelas extremidades dele. Lado A, B, ou seja, a distância de A até B. Ok? Então, eu tenho aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC, ou CA. Tá certo, gente? Deixa eu ver aqui, tem gente falando. Tá. Então, além desses lados, lembrando representado aqui com essa barrinha para dizer que é um segmento de reta, tá bom? É um lado desse triângulo. Além dos lados, eu tenho os ângulos internos. O que seriam os ângulos internos, gente? Seria essa região que há entre dois lados que se encontram, tá bom? Esse lado BC se encontra com esse lado BA no ponto B, no vértice B. Esse vértice vai ser o vértice desse ângulo interno. Quantos ângulos internos nós temos? Nós temos 3 ângulos internos. Como é que eu nomeio esses ângulos? Eu nomeio ele usando justamente os vértices. Se eu quero me referir a este ângulo aqui, esse ângulo ele é o ângulo ABC. Aqui, ó. Esse ângulo BAC. O ângulo BAC é esse aqui, ó. Ele vai do B para o A até o C. Lembrando, quando eu escrevo o ângulo, o nome do ângulo, eu coloco esse chapeuzinho aqui em cima do vértice. Então, como o vértice aqui está no B, eu estou falando sobre esse ângulo. Como esse chapeuzinho aqui está no A, eu estou falando sobre esse ângulo. Quando o chapeuzinho está no C, eu estou falando sobre este ângulo aqui. Certo? Acho que está dando para todo mundo ver, não é isso? Boa noite.
assim que a gente conseguir explicar, assim que eu conseguir explicar para vocês tudo isso que está no quadro, aí a gente pode dar como encerrado, tá bom? Não vai ser muito longo não, ok? Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, certo, gente? Então vamos lá. Além disso, gente, a primeira observação que eu preciso que vocês coloquem na cachola e que não esqueçam jamais, vocês vão precisar muito dessa definição. É que, tá indo muito rápido, desculpem. É a animação, gente. Ó, voltando. Primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cachola, que não esqueçam jamais, é que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Em geometria plana, beleza? A soma dos três ângulos internos vai dar 180 graus. Repetindo, em geometria plana, tá certo, gente? Existem outras geometrias, outras axiomáticas, que isso não vai acontecer. Mas a nossa base toda que nós utilizamos é a geometria euclidiana plana, tá certo? E nesse caso, sempre que estivermos tratando do triângulo, se eu somar a medida desse ângulo com esse outro ângulo, com esse terceiro ângulo, sempre que eu somar os valores desses ângulos, tem que dar 180. Fechado? Show rock and roll, né? Então vamos lá. Então, recapitulando, vértices são os pontinhos, as pontas do triângulo A, B e C. Lados, lado AB, lado BC e lado CA. Fechou? Pronto. Ângulos, tem três ângulos internos. Esse aqui é o lado B, o ângulo BAC, chapeuzinho no A, porque é desse ângulo que eu estou falando. Este ângulo é o ABC, chapeuzinho em cima do B, porque eu estou falando deste ângulo aqui. E esse ângulo aqui, ele é o ângulo BCA, chapeuzinho no C, porque eu estou falando deste ângulo aqui. Tá certo, gente? Professor, voltei porque a internet travou. Eita, tá certo. Então vamos lá. Isso aqui, gente, é só elementos. Olha só. Tem uma pequena observação aqui, que é triângulos são rígidos. Triângulos são rígidos, galera. O que significa essa rigidez? Significa que não tem como mudar o formato dele sem mudar a medida dos seus lados, tá bom? E aí eu vou pegar um videozinho, para não deixar a nossa aula extensa, eu vou pegar um videozinho e assim que a gente acabar eu vou mandar para vocês, falando sobre essa rigidez. É um assunto extra, tá bom? Então, triângulos são rígidos. Nenhuma outra figura geométrica vai ter essa rigidez. Por isso que o triângulo ele é muito utilizado na construção civil, certo? Em mecânica, tá bom? Então tem muitas coisas que são utilizadas o triângulo no nosso dia a dia, principalmente em construções, por causa dessa propriedade do triângulo, a rigidez. Ele deixa as coisas mais rígidas. Tem dois videozinhos, certo? Que eu vou mandar. Na verdade, não é nem só um, são dois. E aí vai mostrar para vocês na prática por que o triângulo ele é uma forma geométrica muito boa para a construção. Tá bom? Vamos lá. Pouca coisa para a gente encerrar. Além, vou tentar ir mais devagar. Além de saber isso daqui que são os elementos básicos do triângulo, eu preciso saber o seguinte. Existem três tipos de triângulo quando eu classifico com relação aos lados, ou três tipos de triângulos quando eu classifico com relação aos ângulos internos. Como assim? Olha, se eu tiver um triângulo em que ele tenha dois lados congruentes, aí lembrando, alguém aí sabe o que significa congruente, gente? Vocês já ouviram essa palavra, né? Lados iguais. Isso! Então, se eu tenho dois lados iguais, ou seja, congruentes, com a mesma medida, eu digo que esse triângulo ele é chamado de isósceles, certo? Então, se eu tenho aqui o meu triângulo e tem dois lados dele que tem a mesma medida, por exemplo, vamos supor que esse triângulo aqui, a medida dos lados sejam 2 centímetros, 2 centímetros
e 3 centímetros. Esse triângulo ele seria chamado isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados que têm a mesma medida. Fechado? Vamos lá. Agora, se eu tivesse um triângulo que todos os 3 lados dele tivessem a mesma medida, ele seria chamado de equilátero. Tá bom? E, da terceira forma, se todos os lados tivessem medidas diferentes, ele seria chamado de escaleno. Tá bom? Então, de novo, como é que eu posso lembrar mais facilmente? Você lembra do prefixo, galera? Iso é para 2. É algo referente a 2 vezes, 2 coisas. Certo? Iso vai ser isso. Equilátero, equidistante, coisas iguais. Certo? E escaleno. Escaleno eu faço uma associação com a escada. Quando você vai escalando, você vai sempre pegando medidas maiores, alturas maiores. Certo? Então, de novo. Isósceles, 2 medidas iguais. Equilátero, todo mundo tem a mesma medida. Escaleno, todo mundo com medidas diferentes. Beleza? Tipo, 10 centímetros, 11 centímetros e 12 centímetros. Todas as 3 medidas são diferentes. Tá bom? Isso vai ser um triângulo escaleno. Agora, galera, isso é classificação de acordo com a medida dos lados do triângulo. Eu posso classificar eles de uma maneira diferente. Ao invés de pegar a medida dos lados, eu pego a medida dos ângulos. Olha só. Existem 3 classificações, certo? Uma é quando o triângulo é acutângulo, quando ele é retângulo e quando ele é obtusângulo, tá? O que seria um ângulo acutângulo, gente? É quando todos os 3 ângulos são agudos, certo? Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo, ele é um ângulo agudo, ele é pontiagudo. Pensa na ponta da faca. A faca, ela é pontiaguda, certo? Então, esse meu ângulo, ele é agudo. Se, por acaso, você lembrar do que é um ângulo agudo, poderia me dizer? Alguém sabe? Qual é a definição para ângulo agudo? Não? Então veja só, gente. Então, gente, ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, gente, ele é um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo reto. Ele é a pontinha do caderno de vocês, certo? Ele é o ângulo que nós formamos com o solo. Beleza? Então, por exemplo, estou aqui em pé. Eu estou formando um ângulo de 90 graus com o solo. Se eu faço aquele passo do Michael Jackson de inclinar, o que o Michael Jackson faz naquele passo? Ele está diminuindo o ângulo dele com relação ao solo. Quando ele faz isso, quando ele diminui, ele está fazendo um ângulo agudo, um ângulo que é menor que 90 graus. Tá bom? Então, se por acaso eu tiver um ângulo reto aqui, ó, quadradinho, esse ângulo é de 90 graus, beleza? Se eu tiver um ângulo menor que ele, por exemplo aqui, nessa ponta, esse ângulo ele é menor do que esse aqui. Então ele é agudo, galera, certo? Então um triângulo acutângulo, ele vai ter 3 ângulos agudos. E o triângulo retângulo, o que ele vai ter? Ele vai ter um ângulo reto. Por exemplo, este triângulo aqui. Ele possui um ângulo reto. Beleza? Então isso significa que esse triângulo, eu posso dizer que ele é um triângulo retângulo. Fechado? E o obtusângulo? O obtusângulo, ele vai ter um ângulo obtuso. O que seria o ângulo obtuso? Seria um ângulo maior do que esse. Beleza? Então se o lado aqui fosse para cá, esse ângulo ele seria maior que 90 graus.
Beleza? Então, assim, eu teria um ângulo obtuso. E aí o triângulo passaria a se chamar obtusângulo. Tá certo? Ok. Então, tem esses três tipos de, esses três tipos de classificação com relação a lados, esses três tipos de classificação com relação a ângulos. Tá bom? Sim, é uma revisão basicamente. A gente começou do mais facinho. Tá certo? Com o passar do tempo a gente vai aumentando o nível. Beleza? Vamos lá. E pra gente encerrar, galera, olha só, antes de fazer algumas observações, tem o seguinte: a soma dos dois menores lados deve ser maior que o terceiro lado. Isso quer dizer o seguinte: é a condição de existência para um triângulo. A condição de existência é que sempre eu tenho que pegar a medida dos dois menores lados e essa soma dessas medidas tem que dar mais do que o outro lado. Se isso acontecer, eu consigo construir um triângulo, certo? Mas infelizmente, com medidas menores do que essa, menores do que o terceiro lado, eu não consigo construir um triângulo. Por exemplo, será que eu consigo construir um triângulo com o comprimento desse piloto sendo um lado, esse outro piloto sendo outro lado, e esta régua sendo o terceiro lado? Será que é possível construir um triângulo com essas três medidas? Vocês acham que sim ou que não? Não. Não. Não? Não. Olha só. Ele não satisfaz a condição de existência, gente, ó. Se eu pegar aqui, ó, colocar, unir aqui essas pontas, unir essas outras pontas. Como é que eu vou fazer para unir agora a ponta dos pilotos? Não tem como, tá bom? Então quer dizer, eu não tenho como gerar um triângulo. Por quê? Porque a soma desses dois lados aqui, desses dois menores, ela nem chega a ser do tamanho deste terceiro lado. Quem dirá ser maior? Então é necessário que seja maior. A soma dos dois menores tem que dar maior do que esse outro lado maior. Ok? Feito dessa forma, se somei os dois lados, agora vamos pegar um menor. Tem como eu fazer utilizando a medida dos três pilotos? Sim ou não? Sim. Sim, olha só. Sim. Vou unir aqui os três pontas, ó. Olha que lindo, consegui. Tá? Por quê? Se eu pegar esses dois aqui, ficou maior do que esse. E se eu pegar esses outros dois aqui? Ficou maior do que esse. Ah, mas e se fosse esse com esse? Certo? Então tem que acontecer isso, galera. A soma dos dois menores lados tem que ser maior do que a do terceiro lado. Certo? Caso não aconteça isso, não é possível construir o triângulo. Ok? Pronto. Isso era o assunto que eu queria dar para vocês. Beleza? Agora a pergunta é... Foi um pouquinho rápido. Beleza. Começo... Ficou alguma dúvida? Querem que eu tente desenhar cada situação aqui? Para a gente entender cada coisa? Não, ficou bem explicado, eu entendi aqui. Olha só. Só para ter certeza se realmente entenderam, galera. Se eu... Atividade na hora. Se eu fizer o seguinte triângulo. Esse aqui, o outro aqui já era. Se eu fizer este triângulo aqui para vocês, e eu disser o seguinte, as medidas são 10, 15 e 20. Existe um triângulo com essas medidas? Vocês acham que sim ou não? Existe. Sim.
O que é que eu tenho que verificar para ter certeza? Porque a soma dos dois menores lados é maior do que o maior lado. Isso. 10 com mais 15, não são os menores? 10 mais 15 dá 25, né? Opa, foi maior do que o terceiro. Pode existir esse triângulo aí sim. Eu posso construir um triângulo com essas medidas. Agora, posso construir um triângulo com essas medidas? Pode, Sim ou não? pode não, consegue não. Não, por quê? Porque se eu pegar as duas menores, que é 20 e 10, somando dá 30. Opa, não tem como eu construir um triângulo com essas medidas, não. Lembra, a soma dos menores tem que dar mais que o terceiro lado. Não pode dar igual, não. Tem que ser maior. Beleza? É possível eu construir um triângulo com essas medidas aqui, ó. Acho que é. É, eu acho que é. Sim, né? Se eu pegar qualquer dois lados aqui e somar, sempre vai dar mais que o terceiro. Inclusive, qual é a classificação desse triângulo aqui? Ele é isósceles, equilátero ou escaleno? Equilátero. Por que equilátero? Os três lados iguais. Isso. E se a base, na verdade, fosse 20? Ele seria equilátero, isósceles ou escaleno? Isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Isso. E se esse lado aqui fosse 15? Escaleno. Isso. Por que escaleno? Porque tudo é diferente de lado. Todas as três medidas diferentes. Perfeito. Se eu dissesse para vocês que esse ângulo mede 30 graus, gente, não são medidas exatas não, porque eu estou mudando toda hora, tá bom? Só para a gente se guiar nas medidas. Se esse ângulo aqui medir 30 graus, esse daqui medir 60 graus, e, não, melhor, 80 graus. E esse daqui medir 70 graus. Esse triângulo, ele seria chamado acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Retângulo. Retângulo tem que ter um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Tem de 90 graus? Não. Então, nesse caso, não pode ser reto. Então, ele vai ser acutângulo ou obtusângulo? Acutângulo. Obtusângulo ou acutângulo? Vamos lá. Obtuso é um ângulo que tem mais do que 90 graus. Certo? Acutângulo, agudo, é um ângulo, são os ângulos menores que 90 graus. Beleza? Isso, gente. Por quê? Como todos os ângulos aqui são menos que 90 graus, então ele é chamado acutângulo. Tá bom? E se eu dissesse para vocês que esse ângulo aqui mede 45 graus, esse aqui mede 90 graus e esse aqui também mede 45 graus. Ele seria chamado acutângulo, obtusângulo ou isósceles? Retângulo. Retângulo. Por quê? Porque tem um ângulo de 90 graus. Isso. Agora, e se? Eu sei que não é aqui, tá bom? Mas e se esse ângulo fosse 60, esse fosse 20 e esse daqui fosse 100 graus? Que tipo ele seria? Obtusângulo. Por que obtusângulo? Ele é 180. Obtusângulo porque um ângulo é maior do que 90 graus. Isso. Esse ângulo aqui é 100.
Então ele é mais do que 90 graus. Então ele vai ser obtuso. Beleza? Ou seja, esse triângulo ele vai ser obtusângulo. Tá certo, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Beleza? Depois, não hoje, amanhã eu vou passar uma atividade sobre isso. Tudo que está aqui está gravado, tá bom? Gravou. Depois eu vou postar no YouTube e depois deixar lá no Google Sala de Aula para vocês assistirem a hora que quiser. Principalmente a parte do começo que eu corri demais, né? Certo, gente? Então, isso daqui é o que a gente precisava relembrar. Vocês já tinham visto, mas a maioria já tinha até esquecido. Tá bom? E a gente vai precisar muito dessas definições lá mais na frente. Tá bom, gente? Então eu vou encerrar a gravação por aqui e a gente pode dialogar caso alguém queira ficar, caso não queira, fique à vontade para se retirar. E eu vou mandar lá no grupo o link para ver quem participou hoje. Tá certo, gente?